Mauro César Pereira, eu trouxe essa informação, e aí a informação mesmo que o Ancelotti quer esse time que corra muito taticamente. O que eu quero perguntar, o Brasil, né, e isso já foi dito aí por alguns comentaristas, eu em 94, né, eu tinha 10 anos naquela Copa, eu não lembro direito, eu lembro que eu assisti a final, o jogo contra a Holanda, mas não lembro, e não vou ser mentiroso, não, o Brasil tinha um timaço, o Brasil jogou super bem, porque o que falam é que o Brasil chegou desacreditado em 94 e 2002, e foi quando ganhou a Copa do Mundo, sendo que em 2006 chegou com um timaço que todos achavam que ia ganhar e não ganhou nada. A pergunta que eu faço, Mauro, você se decepcionou, né, com essa decisão do Ancelotti de levar o Neymar. Mas conhecendo o Ancelotti treinador, eu acredito que esse Brasil vai ser muito chato de ser vencido, entendeu? E é isso que eu quero te perguntar. Porque eu vejo um Brasil que vai ser muito competitivo, que ele vai exigir muita disciplina tática. Que o Flávio disse, se chegar nas quartas está ótimo. Você vê possibilidade do Ancelotti tornar esse grupo competitivo para pensar em título de Copa do Mundo? Ou você vê como impossível, Mauro? A Copa do Mundo eu acho improvável. Uma boa campanha até ontem eu acreditava que seria possível. Já não sei mais nada. Nessa altura eu não sei mais nada. Eu não sei o que o Ancelotti quer. Eu imaginava que ele quisesse fazer um trabalho sério. Agora eu vejo que ele é só mais um a compor com essa bobajada toda que houve ontem. Então, sinceramente, e o contrato dele está renovado, né? Parece que a preocupação era garantir o contrato, porque ele assinou o contrato. Por que ele não esperou então? Então, até outra Copa. Talvez ele pense que para outra Copa com um ciclo inteiro ele possa montar uma equipe. Eu não sei o que ele pensa. Sinceramente, eu não sei mais nada. Eu tinha a expectativa de que ele montasse um time realmente competitivo. Depois de ontem, e quando eu falo depois de ontem, não é o Neymar, é o todo. É o todo. É ter participado de tudo aquilo, quer dizer. Não tem seriedade nenhuma ali, gente. Pelo amor de Deus, que coisa. Não tem nada ali, foi uma coisa muito fora de propósito. Não dá para levar a sério, sinceramente. Você acha que o Ancelotti deveria ter vetado todo aquele show? Lógico. Feito, isso? Vetado, eu não participo. Eu vou convocar meus jogadores. Cara, a mensagem que ele tem que passar é o seguinte, isso aqui é sério. Nós temos que montar um time. Não temos um time. Temos que montar não tem um time. Gente, vamos lembrar, essas recentes partidas do Brasil. Você percebe que existe um espaço ali, um gap ali entre o que o Brasil pode fazer e os seus adversários. Então tem que melhorar muito. Há carências nas laterais. Os zagueiros são quase que os mesmos, você não tem muita renovação. O meio-campo ele convocou só 5 homens, eu acho pouco. Se tiver um suspenso ou machucado, você vê o caso do Flamengo, ficou sem 4 meio-campistas no final de semana, ou o Rodo que foi montar o time. Acho poucos jogadores. Para jogar no sistema que ele quer, tem uma outra questão, todo mundo tem que correr para trás, cara. Jogar com esses 2 pontinhas, Matheus Cunha fazendo ali a ligação, um homem de frente, pode ser Neymar, pode ser Hendrick, pode ser Igor Thiago, pode ser quem for. Poderia ser o João Pedro se estivesse. O jogo coletivo vai ter que estar muito afiado para esse time realmente conseguir enfrentar os maiores adversários. Já na estreia, já é complicado, porque o Marrocos é um bom time. É um bom time, fez uma grande Copa do Mundo e não deve ser fácil. Depois não, aí a Haiti pode botar o Neymar, aí a bola vai sobrar. Quanto a Haiti, acho que a bola vai sobrar. Aí a chance dele colocar o Neymar para jogar, até de titular. E depois pega a Escócia, que vai ser uma retranca, mas o Brasil deve vencer. Talvez tenha uma dificuldade inicial e tal, depois mete um gol ali, a Escócia é uma velha freguesa e ganha da Escócia. Aí passa. Tem que passar em primeiro, acho eu, né? Pode ser em segundo, mas para passar em primeiro não pode perder para o Marrocos. Aí na outra fase, aí Deus nos acuda, né? Ver o que vem pela frente. Talvez no primeiro momento, a fase subsequente, a fase de grupos, o Brasil consiga passar. Nas oitavas o caldo já vai começar a engrossar, porque vai afunilando. E aí começa a passar pelo caminho algumas seleções mais, digamos assim, ameaçadoras. E ele está num estágio muito atrasado, e não é culpa dele, ele chegou no meio do processo, em relação a outras seleções que são mais maduras e têm jogadores melhores. E quando a gente fala de jogador de ataque, gente, é preciso entender também o comportamento hoje dos jogadores que jogam em alto nível. É uma participação intensa o jogo inteiro. O Mbappé, não dá para comparar o Mbappé, essa é muito raso. O Mbappé, ele joga, ele não participa do jogo. Gente, o Mbappé tá no auge, porra. Embora esteja lá com problema no Real Madrid, ele tá nem no auge, tá? Ele é muito jovem.
Estamos falando de um cara que virou uma final de Copa do Mundo e quase ganhou. Ele ganhou uma Copa, a Copa passada, o jogo estava, entre aspas, resolvido. Ele foi lá e mudou o jogo, porra. Quando o Neymar fez isso na Copa do Mundo? Estão comparando coisas diferentes, porra. Acorda. Em Copa do Mundo não tem como comparar. Aqui no Brasil não se fala tanto que o Ronaldo nunca ganhou a Champions League, mas que na Copa do Mundo ele foi o tal. O Mbappé também. Não tem comparação, cara. Pelo amor de Deus. Os problemas do Real Madrid, a fase ruim do time, e se ele não está combinando, não, pô, um jogador de um outro patamar hoje. Hoje tem uma diferença muito grande. O Neymar de 2014 é outra coisa, era um jogador extraordinário, promissor, mas não é mais. O tempo passou, estamos falando de 12 anos depois. Simples assim, em 2014 o Mbappé estava jogando na base, não era nem profissional, ninguém nem sabia quem ele era. E o Messi e o Cristiano é outro departamento. Eles são lideranças importantes nas suas seleções. O Messi foi o alicerce da montagem de um time campeão do mundo, a partir da Copa América de 19. Essa comparação é rasa, é burra. Não, é velho, outro é velho, joga pouco. Isso é bobagem. Estamos falando de uma outra coisa. O que seria a seleção da Argentina sem o Messi? Não só porque ele jogou. E outra coisa, é mentira que o Messi não corria para trás. Corria para trás sim, na Copa passada. Não ficava na frente esperando a bola, não. Isso não é verdade. Isso nunca foi verdade. E ele é uma liderança fundamental. Ele é o alicerce que juntou os jogadores, o técnico e, aliás, um detalhe, a partir da união dele com o Scaloni, eles afastam a cartolagem. O Tic Tapia, que é o capo lá da AFA, né? Ele perde poder ali no sentido da seleção. Deixa os caras trabalhando e ele vai na política e fazendo as coisas dele, com os clubes, 30 times na primeira divisão, mas não se mete ali, não. O Messi falou, alto lá, não queremos, vamos deixar a turma aqui. Isso foi a partir de 19, aquela Copa América com o gol do Di Maria no Maracanã, na pandemia, final contra o Brasil. Ali a Argentina se juntou. 21, 19 o Brasil ganhou, perdão, 21. E que o Neymar não jogou. Que o Neymar não jogou. Foi o Cebolinha até que destacou, né, aquela Copa, curiosamente. Então foi isso, bem lembrado, Piperno, obrigado. Em 21, na pandemia, o Brasil ganha, a Argentina ganha a Copa América, ali eles se juntam. Se juntam ali e vão para a Copa do Mundo. O Cristiano, no título europeu, estava machucado à beira do campo ali, estava machucado, o time foi campeão. Na Copa passada foi para o banco, não teve crise. Acabou, o ciclo do Cristiano na Copa do Mundo. Não, ganhou a Liga das Nações. Então esses caras têm um peso muito grande, eles colaboram em todo sentido. Como é que vai ser com o Neymar? Como é que foi o Neymar na Copa passada? O Tite montou um time que tinha que jogar para ele. Ele sacrificava o coletivo em função de um jogador, que aí não é nem culpa do Neymar, é culpa do Tite. Sacrificou a seleção brasileira para favorecer um jogador. Nenhum jogador pode ser favorecido assim. Por isso que o Cristiano foi para o banco, quando teve que ir. Eu acho que o Messi não vai jogar todos os jogos. Eu acho que o Cristiano não vai jogar todos os jogos. A Argentina já tem no Almada, que joga bem na seleção, uma reposição para o Messi, e ele é titular jogando junto com o Messi também. Pode ser que na fase de grupos, contra adversários mais fáceis, vejamos o Messi jogando. Mas quando o caldo engrossar, talvez ele entre no segundo tempo. Vai depender de como ele vai estar se comportando, porque ele está jogando uma liga recreativa lá que não tem nada de competitivo. Então, só vai sentir na hora ali, nos amistosos, perto da Copa. E a Argentina é uma seleção envelhecida, dependendo da escalação, que pode até isso dificultar bastante o trabalho dos argentinos na Copa do Mundo. Portugal tem jogadores que o Brasil não tem. Bruno Guimarães e Bernardo Silva, por exemplo. Os dois meias, né? Um do City e outro do United. O Brasil tem jogadores assim? Não tem, cara. Não tem. Portugal tem ótimos jogadores. Seleção forte. E olha que é um país pequenininho, né? Com 10 milhões de habitantes, se consegue ter uma seleção dessa. E o Cristiano é o cara que está ali, que simboliza e tudo, que tem uma trajetória de vitórias, de títulos, de conquistas importantes. É diferente. E esses caras nunca saíram das suas seleções, né? Estão sempre lá, servindo, tal, jogando, estão ajudando. Não tiveram as lesões que o Neymar teve ao longo da carreira, que é uma outra questão. Né? Enfim, a comparação não pode ser por aí. Não pode. Aí você pegar o Modric e joga no Milan, como eu estava lembrando agora o Piperno, ainda joga num time grande da Itália. O De Bruyne joga no Napoli, campeão italiano. E esses países, Bélgica, Croácia, é difícil repor. Então eles vão até arroz secar. Eles esticam a corda ao máximo para usar esses jogadores, porque não tem como repor. O Brasil tem uma geração que não é das melhores, mas tem bons jogadores ali. Tem jogadores em evidência. Enfim, eu acho incrível um técnico, se ele avaliou assim, um técnico avaliar dessa maneira. Então não precisa nem assistir jogo, né? Ele convoca, olha, a prova de fogo, amistoso da seleção, jogo de Copa América, jogo de eliminatória. Jogou bem, está convocado, jogou mal, está cortado. Muitas vezes o jogador vai mal na seleção, mas não significa que ele vai mal na Copa do Mundo, não quer dizer nada coisa com a outra.
Então traz o Richarlison, que fez gol na Copa passada também, um golaço, jogou bem a Copa passada, né? Mas está muito mal no time dele. Sinceramente, achei tudo isso muito confuso e eu acho que os argumentos que se busca citando outros jogadores são totalmente fora de propósito. Fala, Mauro. Não, só dar aqui a informação do pessoal do Felipe lá do De Olho no Peixe, cobertura do Peixe muito atenta. Neymar está fora contra o São Lourenço pela Copa Sul-Americana e contra o Grêmio pelo Campeonato Brasileiro. O camisa 10 do Santos, que sentiu um desconforto na panturrilha durante a derrota para o Coritiba, fica em tratamento para deixar o local 100%. Significa que Neymar não joga mais pelo Santos, possivelmente não joga mais antes da Copa do Mundo, né? Porque tem esses 2 jogos, tem mais um ainda antes. Mais um. Ou ele joga mais um, não joga nenhum, né? Aí vem aqui falando tudo, que ele está fora e tal. O craque será avaliado para saber se precisará enfrentar o Deportivo Cuenca. Caso ainda tenha chance do Santos, pode ser que ele jogue. Ou seja, o Santos é totalmente secundário nesse contexto, isso está muito claro, né? O Santos pouco importa, é só uma ferramenta. E pode ser isso a Copa do Mundo também, gente. De repente estamos aqui discutindo muita coisa por nada, deixa anotado aí, tá? De repente pode chegar na Copa do Mundo e ele não consegue jogar. Pode acontecer também. Não vai ser surpresa nenhuma, porque tem sido recorrente esse tipo de problema. Aí o Ancelotti apenas estará queimando um jogador, um nome. E o detalhe, jogador cortado por contusão sempre acontece às vésperas da Copa, é possível que também ocorra. Então até o Mundial, vamos ter calma que pode ser que aconteça alguma troca. Algum jogador saia, outro chega, isso sempre é um risco muito grande de acontecer. Em treinamento, jogos na reta final, qualquer seleção, claro, né? Então pode ocorrer também mudança nessa lista. Mas o Neymar fora desses 2 compromissos, né? E talvez não jogue pelo Santos mais antes da Copa do Mundo. São poucas oportunidades que ele terá. Quanto o Cuenca, se o time não tiver mais chance, já não joga. Tá claro aqui, né? Pela notícia do Felipe. Aí vai ter um jogo que eu lembro contra quem é, o último jogo lá no dia 30, pelo Campeonato Brasileiro, que são jogos da última rodada antes da Copa do Mundo. Então, é isso, é sobre isso que a gente está falando. Um jogador que não vai conseguir jogar. Aliás, se ele está machucado, como é que ele ia voltar para o campo na hora do papelzinho lá? Vocês pensaram nisso já? Né? Pela confusão do papelzinho, está machucado. É melhor ter saído mesmo. Tem que agradecer a arbitragem, viu? Ancelotti, agradeça a arbitragem. Não fosse a arbitragem, o Neymar poderia voltar para o campo e piorar essa contusão. Que bom, Ancelotti, viu? Agradeça lá. Não foi uma atrapalhada, não. Foi o comentário que eu fiz domingo aqui, em tom de ironia, em homenagem aos amigos do Falha de Cobertura. Foi uma substituição preventiva para evitar que a coisa piorasse, né? Parabéns à arbitragem. Mas você acha, Mauro? Você acha, então, que é lesão ou você acha que é para poupar? Não. Que ele tá meio que cagando por Não, acho que é lesão. Acho que é lesão. Acho que é lesão. Eu sempre acho que é lesão. Se fala que é lesão, é lesão. Quem sou eu para dizer que não é lesão, né? Não trabalho com ilações, com suposições, trabalho com informação. Eu confio na informação do colega. Então, está machucado. Só estou frisando, ainda bem que ele não continuou, porque se ele vai para o jogo, de repente piora a lesão, não pode ser convocado, não é isso? O Rodrigo Matos trouxe a informação, inclusive ontem, que o Ancelotti tinha a opção João Pedro ou o Rodrigo Matos do UOL, ou o Neymar, e que queria saber a situação do Neymar por conta do que houve no domingo. O Ancelotti não estava lá no jogo do Santos, ele estava no jogo de Curitiba, né? Não estava aqui em Itaquera. E aí, falaram com o Santos, então não, é nada demais e tal, uma lesão simples, daqui a pouquinho volta. Aí ele convocou o Neymar. Se fosse uma lesão grave, que levasse muito tempo e tal, talvez ele não convocasse o Neymar, foi a informação que o companheiro trouxe. Tiago, Fala, Flávio. Quem está nos vendo aqui é o professor Maraci Santana, e sobre o tema Vegues, ele era um dos preparadores físicos da seleção. Ele está lembrando o seguinte: tudo que aconteceu lá não era de conhecimento da comissão técnica. O Brasil chegou, começou a treinar, no segundo dia eles estão fazendo treinamento interno e aí há uma ordem do Américo Faria à época para levar o time, porque tinham vendido ingressos para todo o período que o Brasil ficaria lá e tinha 5 mil torcedores esperando lá fora. O Parreira brigou, discutiu e tal, mas aí ficou uma situação impossível, as pessoas todas lá, e eles chegaram a dizer, se eles fossem consultados, aquilo não teria acontecido. Ele está passando uma informação, até porque aquilo que a gente comentou aqui, né, que isso foi feito à revelia da comissão técnica. Eu acredito piamente, sem dúvida nenhuma. Isso aí é o que eu falo, aí tem que ficar de olho como vai ser a organização lá. Na Copa do Mundo, e a gente vai estar lá, eu vou estar lá. A gente vai mostrar, se tiver bagunça, tem que mostrar. É o que eu falo, aqui a gente não pode ter rabo preso.
Ah, mas tem fonte na CBF? Tenho fonte sim hoje em dia, o Vamp até me zoa, mas se tiver que criticar, como eu critico a arbitragem aqui várias vezes, e ontem eu critiquei na frente do presidente da CBF, aqui na Jovem Pan, ao vivo, a gente vai criticar. A gente não tem rabo preso. A gente pode ter relação com algumas pessoas ali dos bastidores. Agora, se for bagunça na concentração da seleção brasileira, aí vai ter que ser falado. Porque o que foi dito é que nem resort o Brasil vai ficar, porque é um hotel pensado para a logística da Copa do Mundo, só para a delegação da seleção brasileira. Vai ser um hotel fechado. Isso já está fechado. Só para a delegação. Isso já está fechado. Já está fechado. É um hotel na periferia de New Jersey, está fechado. O Brasil, só a seleção brasileira estará nesse hotel e não é um resort. É um hotel com estrutura para receber delegação. Já está fechado. O contrato já foi acertado. É isso. E aí tem que ver se é só delegação mesmo, se vai ter aquele negócio de família, que aí já começa a ver. Eu acho que não. Pelo que foi dito, eu acho que não. Foi dito até ontem, né? Na convocação ali da seleção brasileira. Fala, Marcos. Informação que da Opta Esportes, que é a maior empresa de estatísticas do mundo, me parece, é uma das maiores, né? Só para reforçar o que eu estava falando, que eu acho que é uma bobagem você guiar um jogador porque foi mal no amistoso. Tem que olhar o todo. Entre todos os jogadores brasileiros jogando nas grandes ligas, o João Pedro só ficou atrás do Vinícius Júnior em participação em gols. Que é gol, assistência, participação em gols, né? 55 aparições do Vinícius, 32 participações, 52 do João, 29. Até na média, acho que é até melhor. Depois vem Rafinha, Igor Thiago, Antony, Igor Jesus e Igor Paixão. Ou seja, ele, em participação em gol, só fica atrás do Vinícius Júnior. Eu acho que isso é muito mais valioso do que perder um gol no amistoso. Ficou nervoso, perdeu um gol. Isso aí você vai, conversa, treina, tudo. Acredita ou não no jogador. É isso. É sobre isso que a gente está falando. É sobre esse jogador que a gente está falando. Aliás, revelação do Fluminense. Uma das muitas ótimas revelações do Fluminense. Ele, então, da seleção brasileira, o Mauro trazendo aí, né, que vinham sendo convocados nas grandes ligas, é o que tem mais participações em gols. Segundo, atrás do Vinícius. Isso, atrás do Vinícius. Depois do Vinícius, eu ia falar. Exatamente, depois perfeito. Do Vinícius Júnior, né? Depois do Vinícius, mas aí também, né, Mauro, tem que lembrar que o Rafinha veio de lesão, né? Eu acho que o Rafinha teria mais se ele estivesse jogando, mas ele teve um período lesionado grande, o Rafinha. Mas realmente, se ele é o que tem mais participações em gols, é um dado muito que joga muito a favor do João Pedro. E eu te pergunto, assim como o Mauro, você achou injusto João Pedro fora e o Neymar dentro da convocação? Ou nem o Neymar dentro, que você já falou que você é contrário, mas achou injusta a não convocação do João Pedro, mesmo com números muito ruins dele pela seleção brasileira? Eu acho que quando um jogador vai para uma seleção, ele acaba sendo convocado pelo conjunto da obra, né? E não só por um lance fortuito ou outro. Então, às vezes um jogador de menor nível ele acaba fazendo um gol numa jogada, né, acidental, sei lá, ou num lance que ele está lá muito bem colocado, a bola sobra, e um jogador muito melhor acaba perdendo gols. Isso às vezes acontece. Agora, a gente não pode reduzir assim, o potencial de convocação ou não de um jogador por conta de um lance. Se alguém tem uma temporada muito consistente e o outro não tem, eu optaria por aquele cara que tem uma temporada muito mais consistente. Por exemplo, eu acho que, e se tem aqui muitas vezes, né? O Ancelotti, lá atrás, em novembro, quando ele conversou com a revista Placar, ele abriu a janela de oportunidades lá para o Endrick. Quando ele fala, se o Endrick é um cara talentoso e tal, mas ele não está jogando, então não pode ir. Mas se por acaso arrumar um time, aí ele arrumou um time e mostrou que ele pode jogar na seleção. E o Endrick, quando foi para a seleção lá atrás, ele fez gols lá contra a Inglaterra, Espanha, num jogo lá contra o México, ou seja, seleções tradicionalmente de Copas do Mundo. Duas delas, seleções que são potências. Então, ali o jogador já mostrava o potencial dele. Mas depois ele não fez, mas ficou um tempão sem ir para a seleção. Não, ele já tinha mostrado que poderia jogar.
O João Pedro está jogando na principal liga do mundo, e lá no Mundial ele estreou lá contra o Palmeiras e acabou sendo o cara do Chelsea, né? Um dos caras do Chelsea lá naquele jogo, e mudou a vida do time no campeonato. O Chelsea melhora dali para frente. Então, veja, à medida em que o próprio técnico da seleção ontem foi e justificou a não convocação dele, é óbvio que esse jogador estava no radar até o último momento e ele perdeu a vaga por uma preferência aí, que sabe-se lá se extracampo ou não, mas, enfim, que o técnico acabou tendo pelo Neymar em cima da hora. Mas por que convocar pelo passado e descartar o presente, o momento do outro que é muito mais favorável? Eu acho que uma Copa do Mundo, ela costuma cobrar uma conta muito alta por esse tipo de escolha. Tá? O Filipão, em 2002, por exemplo, ele não levou o Romário, que já não estava no seu melhor momento. E ganhou a Copa do Mundo, né? E ganhou a Copa do Mundo e o respeito de muita gente por conta daquela escolha, que era uma escolha difícil, mas ele fez a escolha certa naquele momento. Eu imaginava que o Ancelotti, até uma semana atrás, imaginava que o Ancelotti fosse seguir mais ou menos esse caminho, e eu lamento muito que não tenha sido assim. Piperno, eu acredito numa seleção competitiva, tá? Pelo que eu vejo do pensamento do Ancelotti. Eu acho que vai ser uma seleção... a gente diz muito, né, a palavra copeira, mas não é copeira. Eu acho que ela vai ser muito disciplinada taticamente. Pronto. E eu acho que tem jogadores ali que, se jogarem perto do que jogam nos clubes, e eu torço para que isso finalmente aconteça, vamos lá. Bruno Guimarães joga muito no clube dele. Matheus Cunha joga bem no time dele. Vinícius Júnior é um monstro no time dele. Rafinha é um monstro no time dele. O Endrick já foi um monstro aí recentemente no time dele. Igor Thiago é um monstro no time dele. Luiz Henrique voa na seleção brasileira. Gente, se esses caras jogarem... Vocês viram que eu nem falei o Neymar, porque eu acho que o Neymar vai ser reserva. Se esses caras jogarem disciplinados taticamente, como é a tendência do que vai acontecer, essa é a principal virtude do Ancelotti. Foi para isso que ele veio para a seleção brasileira. Eu acho que é time, Piperno, para fazer frente com qualquer um. É claro, a França vai ser muito favorita contra o Brasil? Vai. É a geração francesa. Mas o Brasil era muito favorito contra a França em 2006. Só que o Brasil foi uma bagunça, foi um deslumbramento, e a França não. Então, é isso que eu digo. Se for uma seleção com o pé no chão e disciplinada taticamente, eu acho que dá para fazer frente em qualquer jogo, Piperno. Então, eu discordo bastante desses diagnósticos. Eu acho assim, tem vários bons... Esses jogadores que eu te falei são fodas no time deles. Então, são vários jogadores importantes nos seus times, mas a gente está falando de uma seleção brasileira fracassada nos últimos anos. Veja, o Brasil, por exemplo, voltando o tempo, ganha a Copa América em 2004 e 2007. De lá para cá, disputou a Copa América em 11, não fez nem semifinal. 15 não fez semifinal. 16 não fez semifinal. 19 ganhou aqui. Ganhou até um jogo no apito lá contra a Argentina, em BH e tal. Aí depois... Em 21, perdeu aqui, a final. Em 24, não fez nem semifinal. Então, nós estamos falando de 6 edições de Copa América, as quais o Brasil, em 4, não fez nem semifinal. Aí, nesse meio tempo, um monte de Copa do Mundo. 2006, nas quartas. 2010, nas quartas. 2014, 7-1. 2018, nas quartas. 2022, nas quartas. Então nós estamos falando de 6, 10, 14, nós estamos falando de 11 competições, juntando Copa do Mundo e Copa América. O Brasil ganhou um título de Copa América aqui, quando a arbitragem ajudou, e teve um vice de Copa América aqui. Gente,
o Brasil não pode ter, mas de forma alguma, não se justifica qualquer tipo de arrogância dessa de que, puxa, nós temos condição de formar um time competitivo e brigar por título. Isso seria hoje o Brasil é zebra. Temos que colocar isso na cabeça. E além do fato de eu achar que a convocação do Neymar, do ponto de vista técnico, é uma aberração, ela é duplamente uma aberração, porque ele vai ocupar uma vaga no ataque que, por sinal, é o setor onde o Brasil tem mais fartura, onde o Brasil mais revelou jogador. Então, ele não tem que, puxa, mas a posição está carente. Não está carente. Atacante tem um monte. Agora, quem são os laterais do Brasil? O Brasil fez algum bom nesse ciclo? Nenhum. Os zagueiros que o Brasil tem, de bom nível, aliás, são praticamente todos remanescentes da última Copa. A única novidade é o Léo Pereira. Os goleiros são os 3 da última. Aliás, é a pior safra de goleiros do Brasil numa Copa do Mundo em todos os tempos. Me apontem uma Copa em que o Brasil teve 3 goleiros que, na média, são piores do que esses 3. O Ederson outro dia fez gol contra e lateral. Olha o meio-campo do Brasil, todo mundo fala que, enfim, precisamos de um meia, precisamos de um meia. Faz 10 anos que a gente fala isso e não aparece cara. Então, de novo, resgatando o Casimiro, já a 3ª Copa, e o Bruno Guimarães, 2ª Copa, e levando de quebra o Fabinho para o banco. Ou seja, também não aparece novidade. Então nós temos problema no gol, nas laterais e no meio-campo. O único setor onde tem fartura é onde o técnico da seleção brasileira arrumou uma dor de cabeça desnecessária.